programa Caminho do Sucesso acontece a seguinte manchete: venda de máquinas agrícolas bate recorde. Esse tema tem a ver com o agronegócio. Foi possível, através dos resultados mostrados na AgriShow, que ocorreu em Ribeirão Preto, em abril, na versão que todo ano acontece, que realmente o bom econômico do agronegócio está efervescente. Neste ano que estamos encerrando, nós tivemos que a produção agrícola deste ano foi de 165 milhões de toneladas, segundo a Conab. 165 milhões de toneladas de produtos em grãos, todos os recordes que o Brasil tem ostentado. Mas afora isto, o AgriShow mostrou que houve um crescimento na venda das máquinas em geral, em aproximadamente 30% nas negociações. Só para ter uma ideia, na AgriShow foi negociado cerca de 1 bilhão e 500 milhões em máquinas agrícolas. Colheitadeiras, tratores, implementos agrícolas dos mais diversos tipos. Foi vendido no ano passado, neste último ano de maio de 2010 até abril, cerca de 66 mil, quase 67 mil máquinas agrícolas, somente de colheitadeira e tratores. Prevê-se que este ano, de janeiro de 2011 até o final do ano, que este número possa chegar perto dos 70 mil. Ou seja, no ano anterior, nós tivemos cerca de 67 mil máquinas vendidas. Este ano espera-se ultrapassar a casa das 70 mil máquinas. Isto, naturalmente, tem como origem os negócios aquecidos no agronegócio, a necessidade constante e o aumento de consumo dos alimentos, a exportação dos produtos agrícolas em geral, soja, milho e os mais diversos produtos, a exportação também de minérios, exportação da carne de boi, frango e suínos, os mais diversos tipos de produtos agrícolas, os alimentos em geral e o aumento de consumo por países como a China, a Índia e a África como um todo, que em outros tempos não tinha uma capacidade de consumo muito grande. Hoje, com a melhoria da economia, esses povos também querem comer, e muito bem. E cada vez eles vão aumentando mais e mais. Portanto, a venda de máquinas agrícolas vem batendo verdadeiros recordes ano a ano. E esta política agrícola, o agronegócio, tem sido um dos tripés para a sustentação e pilar da economia brasileira, tanto na balança de pagamentos, como também para a formação do PIB brasileiro. Portanto, investir em agronegócio, investir neste mercado, está cada dia mais promissor e certamente ele será uma das principais fontes fundamentais para o progresso, para a consolidação da economia brasileira e para a balança de exportação e para o saldo de exportação do Brasil. Portanto, invista em agronegócio e você certamente terá retornos consideráveis. Entretanto, ao investir no agronegócio, você deve se profissionalizar, você deve saber que não é uma galinha dos ovos de ouro, que você investe hoje, em meio ano ou um ano, você já está tendo um retorno absoluto e imediato. Você deve investir com cautela, com profissionalismo, com o pé no chão, com racionalidade, bom senso. Ser também um verdadeiro profissional. Ser eficiente e capaz para realmente conseguir transformar o investimento em agronegócio como um grande investimento e também um princípio de empreendedorismo.
No programa Caminho de Sucesso, do ponto de vista que deixamos para você, telespectador, vamos deixar algumas mensagens e alguns desafios a você. Em primeiro lugar, nós vamos aqui analisar a entrevista que foi feita pelo senhor Humberto Campos Garcia, um dos diretores da Casa Agropecuária. O que foi possível notar? Quando nós falamos da trajetória de vida até chegar ao ponto que eles se encontram com diversas lojas em todo o Paraná, todo o norte e noroeste do Paraná, foi possível verificar a origem dela. Qual a origem do senhor José Garcia de Campos? Ele era um leiteiro, daqueles que muitos de vocês sabem, que antigamente as pessoas tinham uma carrocinha, entregava o leite casa por casa, e depois, no final do mês, ele recebia mensalmente o leite que ele entregou e que era extraído na sua pequena propriedade. Mas, em 1962, quando iniciou-se as atividades cooperativas, principalmente com maior intensidade aqui no norte do Paraná, em Londrina, ele notou que este tipo de associativismo, em que pese que seja um grande avanço, ele iria causar um pequeno problema para ele pessoalmente, ou seja, iria concorrer e as cooperativas de laticínio iria prejudicar o seu negócio. O que ele fez? Ele pegou o limão e transformou numa limonada. Ele pegou a crise que estava apanhando em função da época que chegou às cooperativas e tirou da crise uma grande lição: crescer da crise. Ou seja, eu estou mexendo com leite, vou perder um negócio, vou montar uma loja que mexe com produto agropecuário e quem sabe eu aqui tenho o porto onde vou me ancorar e buscar o meu futuro. E foi o que o senhor José Garcia de Campos fez. Da crise ele tirou uma grande lição, uma grande oportunidade de vida e montou o seu negócio que, com muita luta, muita dedicação, como disse o seu filho Humberto Garcia de Campos, que os nossos pilares foram, na verdade, a honestidade, a transparência, a responsabilidade, sobretudo com dois elos principais. O fornecedor, você tem que ter uma relação transparente, honesta, ética, pagar as contas corretamente nos prazos, cumprir com as obrigações, e o cliente, que é o alicerce do sucesso de qualquer empreendimento. O cliente é o ponto fundamental para o qual você, na cadeia, tem o distribuidor e tem o fornecedor. Sem o cliente você não é nada. Então ele diz, tenho que ser honesto com as duas pontas. O fornecedor e sobretudo o cliente, que é a razão de ser. E para o cliente eu tenho que ser honesto, tenho que prestar um serviço de qualidade, tenho que atender às necessidades e com bastante transparência e conhecimento. O senhor Humberto Garcia de Campos nos deixa a lição. Primeiro, na crise surge a oportunidade. Muita gente na crise reage da seguinte forma: ai meu Deus do céu, surgiu este problema, eu não sei como resolver. E ele, ao invés de buscar solução, ele muda de ramo, muda de atividade, ele faz uma outra coisa, ou ele abandona a sua atividade e fica apenas, às vezes, criticando governo, administração, concorrente, o mercado como um todo, e assim em diante, atacando para todos os lados. Então você, telespectador, tire daí uma lição de vida. Na crise, você pode ser que aí esteja a sua grande oportunidade de construir uma atividade que será símbolo de sucesso no empreendedorismo. A outra entrevista que nós tivemos a oportunidade de assistir é com o senhor engenheiro agrônomo Walter Martins. O engenheiro Walter, ele formado em 1982,
portanto, há 29 anos. Então, ele trabalhou como agrônomo, inicialmente para terceiros. Iniciou sua atividade numa casa equivalente à área de casa agropecuária, a Fertimar, e iniciou uma atividade muito importante que é o do reflorestamento. Produzir mudas e fornecer muda desse viveiro para as pessoas. Mas o importante foi a sua entrevista como engenheiro agrônomo, fazendo, na verdade, um mix de vários e vários comentários, e a colocação de que o reflorestamento é uma realidade. Ele veio para ficar. É um segmento importantíssimo. O reflorestamento dos eucaliptos, de pinos e toda sorte de espécies é uma realidade e também uma fonte importante, não só do agronegócio, como pode ser um agente de transformação no meio ambiente. E também na cafeicultura, a importância dela que ele colocou. A cafeicultura, com a modalidade hoje de café adensado na cultura, onde hoje praticamente se pode colocar 8 a 10 vezes mais a população de café na mesma área em relação a épocas antigas dos anos 50, faz com que seja um elemento importante da economia para fixar o homem no campo, produzir, manter ele lá no campo, não inchar a cidade, a zona urbana, e dar condições de trabalho, de retorno e de rentabilidade. Então, é fundamental nós deixarmos essa mensagem, esse desafio. Mas o desafio maior ainda, e a recomendação que ficou, que foi possível notar, é que se você quiser ingressar em qualquer atividade do agronegócio, como de qualquer outra atividade, você deve fazer com amor, com profissionalismo, com eficiência, com competência, com capacidade. Não adianta você entrar em qualquer atividade como se fosse um paraquedista. O paraquedismo, como se diz, ele não cabe em nenhuma atividade. Portanto, você, empreendedor, que quer iniciar-se em qualquer atividade, principalmente do agronegócio, no reflorestamento, na cafeicultura, no plantio de eucalipto, ou em qualquer outra atividade de agronegócio, na pecuária ou outra natureza, o faça com, primeiro, amor e paixão por aquilo que faz. Você tem que gostar. Não adianta você pensar só no dinheiro, no retorno. Você tem que gostar daquela atividade. Depois, faça com eficiência e profissionalismo. Use a competência, a criatividade e seja proativo. Estes são alguns ingredientes, estes são alguns remédios, estas são algumas fórmulas do caminho do sucesso para qualquer empreendimento. O programa Caminho de Sucesso despede-se de você e convida para estar sempre presente e acompanhando conosco, prestigiando esse programa. Envie sua mensagem, envie suas críticas e suas sugestões, inclusive de pauta e de nome de pessoas importantes que você entende que pode ser homenageado e deva ser até entrevistado. Envie para caminho do sucesso @yamazakiconsultoria.com.br, e assim nós estaremos contando com você para contribuir para um programa cada dia melhor, na visão de construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Despedimos de você e convidamos para no próximo programa estar aqui nos prestigiando. Até uma próxima oportunidade.